Nós vamos começar então o nosso estudo, mas nós vamos orar, né? Antes de começarmos o estudo, temos que orar. Vamos buscar o nosso Deus. Pai, nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade e privilégio. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me conceda graça, sabedoria, luz, entendimento, Deus, na tua palavra, para ensinar com graça, com amor, a tua palavra. Que eu seja fiel. Qualquer erro, Pai, nesse estudo, a culpa é minha, Pai, porque eu sou falho, eu sou humano, sou dependente do Senhor, Pai. Eu peço que o teu Espírito me ajude, para que somente a tua palavra seja o nosso alimento nesta noite, e que a tua igreja seja edificada na verdade. Nós oramos, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Eu quero ler então o texto de Tiago. Tiago 4, né? Tiago capítulo 4. Eu vou ler aqui na NVT, a versão que comumente eu tenho usado nos estudos, até nos sermões também. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Prestem atenção, olha só. Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Amém? Eu quero ler apenas uma parte aqui na versão revista atualizada. Eu li na versão da NVT, eu vou ler aqui agora na Almeida, né? Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler apenas o versículo 15 e 16, que diz assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Olha, arrogantes pretensões. Tem muita gente pretensiosa, né? Arrogante, orgulhosa, como diz na outra versão que eu li. Pessoas extremamente orgulhosas. Pessoas que se exultam em si próprias. Pessoas que gostam de subir no pedestal e aparecer, querendo ser melhor do que as outras. Ou muitas vezes apenas querendo mostrar que é forte, querendo mostrar que tem muita força, muito poder, muita capacidade, sabe? Orgulhosas. O texto diz que esta jactância, ou seja, as pessoas que jactam de si mesmo, ou seja, pessoas que se exaltam em si próprias, né? Esta jactância de vocês é maligna. Maligna. É diabólica. Então, qual é o tema que nós podemos tratar nesta noite com base nesse texto bíblico? O tema é o perigo da autoconfiança. Cuidado com a autoconfiança. E interessante que as escrituras jamais nos ensinam a ter autoestima. A Bíblia nunca ensina em nenhum lugar a valorizarmos o nosso eu acima de tudo. Nada disso. A Bíblia ensina que devemos amar o Senhor acima de tudo e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Quando eu estou voltado ou focado em minha própria estima, eu acabo caindo na idolatria, na auto-idolatria.
quando eu preocupo, eu foco a minha vida, acreditando que Deus quer que eu me ache a melhor pessoa do mundo. Neste momento, eu estou caindo em desgraça espiritual. Porque eu estou me idolatrando. Eu estou cometendo o pecado da auto-idolatria. Eu estou me jactando de mim mesmo. E essa jactância, ela é maligna. Esse tipo de orgulho é muito perigoso. Por quê? Porque a autoconfiança exagerada, a autoconfiança que não tem base nas Escrituras, que não está baseada na nossa confiança em Deus, pois a Bíblia nos ensina a confiar em Deus. E confiando em Deus, eu posso ser confiante. Uma confiança que não depende da minha capacidade e minha força, mas depende de Deus. E dessa forma eu posso ser corajoso. E Deus me ordena que eu tenho que ter ânimo, que eu tenho que ter coragem, que eu possa andar de cabeça erguida, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas jamais devo confiar em minha própria capacidade, mas no fato de que eu dependo de Deus. É esse tipo de confiança que Deus quer, não autoconfiança. Pois a autoconfiança é um grande perigo. E o grande perigo, porque eu me torno um ateu prático. Eu me torno um ateu na prática. Porque um ateu é alguém que diz que não existe nenhum Deus, né? Não é isso? Então, o ateu é uma pessoa que tem uma grande fé em si próprio. Né? É uma grande fé na matéria ou em qualquer outra coisa. Né? Como diz um certo filósofo conhecido no Brasil, a pessoa ela pode até ser ateu, dizer que não acredita em deuses ou num Deus. E se ela não acredita em um Deus, ela acredita em qualquer bobagem ou em qualquer coisa. E é dessa forma, pois é impossível. A criatura humana, é impossível uma criatura humana deixar de ser religiosa. Todo ser humano é religioso. A pessoa mais ateu que você conhece é uma pessoa religiosa. A religião é inata ao coração humano. O homem foi criado para adorar. O homem foi criado para amar o seu Criador. E se ele, por causa do pecado, né, e por causa de sua própria natureza depravada, humana, né, por sermos descendentes de Adão, o homem que não conhece a Deus, que não conhece Jesus, ele comete todo tipo de pecado, ele está sujeito a todo tipo de prática pecaminosa. E uma delas é o homem se jactar de sua própria capacidade, de sua própria força. Ele acredita apenas em si mesmo. E há muitos cristãos que na prática agem como ateus. Agem como ateus. A gente vê um tipo de evangelho sendo pregado hoje, dizendo para o homem, olha, você precisa determinar o milagre na sua vida, determinar que nada de ruim vai acontecer com você. Você não pode orar a Deus, seja feita a sua vontade. Não. Se você orar, seja feita a tua vontade, você está duvidando. É necessário que você tenha fé. E aí eles dizem que a fé é uma confissão positiva, em que você determina que as coisas aconteçam na sua vida do jeito que você quer, do jeito que o eu, né, que o coração humano deseja, o meu eu deseja. E confundem o desejo humano, profundo, o próprio desejo humano, a determinação da pessoa falar e confessar aquilo que ela deseja, confunde isso com fé. Mas isso não é uma fé verdadeira. É apenas autoconfiança. É o homem agindo sem depender de Deus. Sem estar submisso ao senhorio de Jesus Cristo. Vamos ver isso aqui no texto? Olha só que interessante. Quais são alguns perigos, né, da autoconfiança? O primeiro deles, que a gente encontra aqui, é a tentação
da prosperidade em nossos negócios, ou em nosso trabalho, em nossa profissão, nas coisas que nós fazemos com as mãos, com o nosso intelecto, a forma como a gente ganha o nosso pão de cada dia, né? A maneira como você, o seu trabalho, a sua profissão, a sua arte, as suas habilidades pessoais, tudo que Deus te deu, todas as capacidades que Deus te deu para você adquirir o seu alimento, né? Para você ganhar o seu salário, por exemplo. O texto, ele diz, né, sobre pessoas, né, ele fala sobre pessoas que fazem planos, e não há nada de errado em fazer planos. Mas são pessoas que estão muito confiantes em seus próprios planos, de que eles vão para uma determinada região, e lá eles vão negociar, eles vão ter muito lucro, eles vão ter muita prosperidade, e depois eles vão retornar para suas casas, para a sua cidade ou para as suas famílias. Ou seja, durante um ano, eles vão para um determinado lugar e ali vão ganhar muito dinheiro, vão ser muito prósperos e quando voltarem vai estar tudo bem. Qual é o problema? O problema é que nesse tipo de afirmação, as pessoas não estão confiando em Deus. Elas estão agindo como ateus. Ateus práticos. Cheios de autoconfiança. E Tiago vai corrigir essa visão. Mas o grande perigo aqui, então, né, dentro dessa autoconfiança, é o perigo das tentações nos negócios. Por quê? Porque o coração, muitas vezes, está muito apegado às coisas materiais, aos bens materiais. A pessoa cheia de si, muito autoconfiante, ela se apega muito facilmente aos bens materiais. A gente vê aqui no nosso Brasil, né, no nosso país, há um tempo atrás era muito comum as pessoas irem para os Estados Unidos e elas diziam, né, vou ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois eu volto para mim poder comprar minha casa, comprar um sítio, talvez eu vou comprar um caminhão para trabalhar, eu vou abrir o meu negócio, o meu comércio. E as pessoas saíam para os Estados Unidos com aquele sonho, né, de ganhar dinheiro, porque lá trabalha-se muito e consegue juntar, não é, uma boa quantidade que aqui no Brasil talvez demoraria 20, 30 anos, e lá talvez em poucos anos a pessoa consegue acumular. Da mesma forma, o texto descreve essas pessoas, descreve esse tipo de pensamento, em que a pessoa ela está focada apenas na prosperidade material, está focada apenas, né, naquilo que ela vai conquistar com a sua capacidade, com as suas habilidades. E esse é o grande perigo da autoconfiança, em que a pessoa não se submete à vontade de Deus. E é por esse motivo que a pessoa, em busca de um sonho, em busca de satisfazer os seus desejos, cheios de si, autoconfiantes, muitas vezes elas dizem que buscaram a Deus, muitas vezes elas falam, não, mas eu orei, Deus falou comigo, Deus me revelou. Mas quando você vai ver na prática, a pessoa ela começa a entrar em atalhos nesta vida. Ela começa a fazer negócios escusos, errados. Negócios errados, desonestos, sabe? Ela começa a se meter em negócios, né, que não é correto de acordo com a lei. Ela começa a fazer coisas erradas. Por quê? Porque ela está cheia de si. Ela acredita que Deus é apenas um servo. Ela acha que Deus está ali apenas para ajudá-la a fazer o que ela quer. Age como criança mimada. Criança mimada, ela acredita que os pais estão ali apenas para satisfazer os seus desejos. E muita gente se relaciona com Deus dessa forma. Elas não querem se submeter à vontade de Deus. Elas acham que nada vai acontecer de ruim. Elas acham que nunca vão ficar enfermas. Nunca vai ter problema na vida.
né? Porque elas, não, mas eu sonhei, eu falei com os meus lábios, eu declarei, eu determinei, eu profetizei, e vai acontecer e vai ser dessa forma. Ou seja, pessoas cheias de jactância. Jactância maligna. Ao invés de dizerem, se for da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, Senhor, os meus planos são esses. Mas quais são os seus planos, Senhor? Eu estou submisso à tua vontade. Porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Esse é um dos grandes perigos, né, da autoconfiança. Um outro perigo da autoconfiança, né, é que nós não nos submetemos à vontade de Deus. É isto. Eu não me submeto à vontade de Deus. Então, se eu quiser ou se o Senhor quiser. Aí que está. Se eu quiser ou se o Senhor quiser. É uma escolha que temos que fazer. Tem muita gente que tem medo de dizer isso. Ah, se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor para determinadas coisas, dá medo para muita gente. Muita gente tem dificuldade de falar isso. Por quê? Porque nós queremos tanto uma coisa que temos medo que o Senhor não permita. Mas se o Senhor quiser. O texto diz que a vida humana ela é muito frágil. Tudo passa muito rápido. O texto fala que a nossa vida é como um vapor ao amanhecer. É aquela neblina. É a névoa. É a neblina. Esse período, né, que está chegando, né? Está chegando o inverno ainda. Mas aqui em Viçosa já está fazendo frio aqui em Viçosa. Viçosa está frio. E às vezes a pessoa que sai pela manhã, pouco antes do sol aparecer, e quando o sol começa a aparecer, o sol demora para aparecer aqui em Viçosa esses dias, né? Lá para depois das 9 horas que você vai ver o raio do sol, né? Mas se você for viajar pela estrada, for para algum sítio, você vai ver aquela névoa. Mas logo, logo aquela névoa se dissipa. Ela é muito temporária, ela é muito passageira. A nossa vida no mundo é comparada com uma névoa. Hoje você está aqui. Hoje você está aqui. E parece que foi ontem que você era apenas uma criança. Parece que foi ontem que você estava lá com seus pais, você, né, você que já é adulto. Parece que foi ontem. Tudo passou muito rápido. Hoje eu já tenho cabelos brancos. Né? Eu fico olhando no espelho ali, já tem muitos fios de cabelo branco. Né? Não era assim, né? Há pouco tempo atrás. Nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo dia após dia, está acabando. O tempo está passando e a volta de Cristo está cada dia mais próxima. O retorno do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, está cada dia mais próximo. Se o Senhor quiser, amanhã vamos trabalhar, amanhã vamos levantar. Se o Senhor assim permitir, amanhã faremos. Faça planos, faça projetos, mas confie na soberania de Deus, confie no senhorio de Cristo. Se o Senhor quiser, amanhã vamos trabalhar, amanhã vamos lutar, amanhã vamos conquistar, vamos servir o Senhor. Se o Senhor assim quiser e permitir. Pois Cristo pode retornar, amados, a qualquer momento. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ele voltará. Então, não é se eu quiser, mas se o Senhor quiser. Eu farei. Eu tenho planos, eu tenho desejos. Será que eu estou submisso à vontade de Deus? Muitas vezes, eu não quero estar submisso à vontade de Deus, sabe por quê? Porque aquilo que eu quero fazer é errado. Muitas vezes eu não consigo orar sobre uma decisão, eu não consigo orar sobre uma compra que eu vou fazer, sobre algo que eu vou realizar. Eu não consigo orar sobre aquilo. Eu não consigo falar com Deus sobre aquele assunto, sobre aquela decisão. Sabe por quê? Porque no fundo,
Lá no meu coração, eu sei que aquilo ali é errado. Não é da vontade de Deus, a vontade que Deus revelou na sua palavra. Deus não quer que eu faça aquilo, mas muitas vezes eu quero fazer. Eu não quero me submeter à vontade dele. Então você decide se eu quiser ou se o Senhor assim quiser. Não seja um cristão, um crente, apenas que faça uma boa profissão de fé, de boca, de lábios. Não seja, em nome de Jesus. Se você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele seja o Senhor em todas as coisas que você faz, em todas as suas decisões, em tudo aquilo que você vai falar, que Ele seja o Senhor da sua vida. Em todas as coisas, esteja sempre submisso ao senhorio de Cristo Jesus. Agora um outro perigo, olha só. Um outro perigo é o pecado da sonegação do bem. Sonegação do bem. O texto diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Em Tiago, o conceito de fazer o bem, ele tem um sentido muito prático. Muito prático. Lá em Tiago, capítulo 2, olha só, versículo 15 e 16, diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, fazer o bem, né? A Bíblia fala, olha, você sabe que deve fazer o bem, mas deixe de fazê-lo, você comete pecado. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas quando você está diante de uma situação que você sabe que deve fazer, existe uma obrigação moral, que você sabe que é o certo, que é o correto, que você deve fazer. Não é apenas deixar de fazer coisas erradas. Não é apenas deixar de adulterar, né? Deixar de roubar, deixar de fazer, cometer algum ato imoral. Não, não é apenas isso. Mas você sabe que deve fazer o bem e não faz, como diz Tiago. Se alguém te procura, precisando de socorro, de ajuda, precisando de algo para se cobrir, de comida, e você não faz o bem, você peca. É pecado de omissão. Existe pecado de comissão, né, e pecado de omissão. Saber que deve fazer o bem e não fazê-lo. As pessoas que são autoconfiantes, elas deixam de olhar a necessidade do outro, elas deixam de olhar para o outro, porque elas só preocupam consigo mesmas. Quando elas não estão submissas à vontade de Deus, elas se tornam pessoas muito orgulhosas e elas não conseguem enxergar a necessidade do próximo. Ela só consegue olhar para os seus desejos, para a sua vontade, para as suas necessidades pessoais. E nunca ela consegue satisfazer todos os seus desejos. Porque por mais que essa pessoa conquiste muita coisa, ela pode até se tornar uma pessoa próspera, materialmente falando. Ela pode adquirir muito recurso material, mas sempre ela vai estar insatisfeita, porque ela não consegue ter contentamento. E as Escrituras, a palavra de Deus diz que se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, nisto estejais contentes. Ou seja, nós devemos nos contentar com o que temos, seja pouco ou seja muito. Aprender a se contentar. Não significa ser uma pessoa passiva, ser uma pessoa que não luta, que não corre atrás dos seus sonhos. Não é nada disso. Significa que nós estamos dependendo somente de Deus. E se o Senhor quiser, nós faremos, nós realizaremos, nós prosperaremos, se assim for
da vontade de Deus, dependendo somente do Senhor. Se amanhã, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, amanhã eu estarei vivo. Daqui 1 hora eu estarei vivo. Daqui 1 minuto eu estarei vivo. Se eu estou respirando agora, é porque Deus está permitindo. Porque Ele soberanamente está controlando a minha existência neste mundo. É tão somente pela graça e misericórdia dele que eu estou aqui hoje. Tudo depende de Deus. A força humana vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E o que nós estamos fazendo com isso? E o que nós estamos fazendo com os dons, talentos, com todas as nossas habilidades, capacidades, com a nossa mente, o que temos feito? Com o tempo que temos, agora estando mais em casa, alguns estão mais em casa, o que nós temos feito com esse tempo? Pensemos nisso. Deus tem permitido esse tempo. É Deus que tem coordenado esse momento. Ele está no controle de toda a situação. Nada fugiu do controle de Deus. Nada foge. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Pensemos nisso. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra em seu coração. Guarde. Uma vez eu respondi para uma irmã dizendo, olha, se o Senhor quiser, nós vamos realizar esse culto, esse trabalho na casa da irmã, tá? Vamos marcar. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer. Aí a irmã disse, não, pastor, mas Deus quer. Eu perguntei, como que a irmã sabe que Deus quer? Às vezes a gente fala com as pessoas, né, sobre uma determinada situação, às vezes nós oramos para que Deus cure, né, uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, Deus, né, uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, uma enfermidade, nós oramos pela pessoa, pedimos para Deus curar. E aí nós muitas vezes dizemos, se for da vontade de Deus, o Senhor vai curar essa pessoa. O Senhor vai realizar um milagre nessa vida. Nós pedimos e temos que pedir com fé, sabendo que Deus pode curar. Mas tudo depende da vontade de Deus. E às vezes as pessoas não suportam ouvir isto. Ah, não, mas Deus quer. Para a pessoa dizer, Deus quer, a pessoa tem que saber a mente de Deus. Se Deus não revelou o que Ele quer, não diga o que Deus quer fazer. Talvez você está confundindo o seu desejo com a vontade de Deus. Não confunda os seus desejos, não confunda os seus projetos com a vontade de Deus. Esteja sempre submisso à vontade revelada dele na palavra. Sempre sensível à direção do Espírito Santo. E ele vai te conduzir. O Espírito vai nos guiar a toda a vontade de Deus. Mas não coloque, sabe, nas suas palavras, coisas que Deus não falou. Não diga aquilo que Deus não prometeu. Não prometa o que Deus não prometeu. Faça isso em nome de Jesus. Sabe? Que Deus em Cristo possa completar essa palavra em nossas vidas, nos ajudar, nos abençoar a vivermos mais submissos à sua vontade e ao seu querer. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Né, diante dessa palavra, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu não sei se tem algum pedido de oração aqui. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Quem chegou aqui? Irmão Márcio, né, está aqui com a gente também. Olha só, o pastor Fernandinho está dizendo aqui, ó, já está tendo vespas assassinas e praga de gafanhoto, meu querido pastor. A coisa está ficando muito estranha, realmente. Eu pretendo falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre as pestes. A Bíblia fala que isso são os princípios das dores. É apenas o princípio das dores, olha só. É o princípio das dores. É como a mulher que está para dar à luz. Ela primeiro sente as dores do parto. Depois vem o parto. Então existe os princípios das dores, né? Começa aquela dilatação, né? A mulher sofre aquela dilatação e ela começa a sentir dores e depois ela entra num processo, né, de parto. Então, até o momento em que a criança começa a sair. E ali ela está no ápice da dor. Então,
A Bíblia fala que são os princípios de dores, apenas os princípios. Ainda não é o fim, mas são os princípios, né? Então são sinais, né, que terão até o retorno de Jesus. Nós estamos vivenciando isto, né, dia após dia, né? A irmã Cristina pede oração pela sua vida, todas as áreas da sua vida. Vamos orar, né? Vida espiritual, não é isso, irmã? Vida material, né? Saúde física, que Deus também provê as condições que a irmã necessita. Devemos sim orar. Deus nos ordena que peçamos, que oremos. Muito bem. Acenando aqui, irmã Edileuza, Deus abençoe, irmã Edileuza. Saudade de todos vocês aí de Pabinha. Irmã Mercedes está aqui com a gente também, né? Minha esposa. Muito bem. Irmã Laurinha, irmã Anitta. Vamos orar então? Muito bem. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra, que possamos estar cada dia mais preparados para o retorno de Cristo, sabendo, ó Pai, que nada acontece sem a Tua vontade, sem o Teu querer. Tudo isso faz parte dos Teus planos, ó Pai, e a volta de Cristo está cada dia mais próxima. Que jamais possamos agir com orgulho, Pai, com jactância, porque todo esse tipo de jactância é maligna. Essa autoconfiança da pessoa querer colocar os seus desejos, colocar os seus anseios acima de tudo, acima das pessoas, acima do próximo, acima do Senhor, Pai, e daquilo que o Senhor revelou na Tua palavra. Há pessoas fazendo planos e projetos, acreditando que porque a pessoa fez algum tipo de confissão de boca, confissão de língua, achando que o Senhor agora tem alguma obrigação de fazer alguma coisa na sua vida. Nada disso. A nossa vida é como a névoa. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Ninguém pode ter certeza de nada. Nós dependemos somente do Senhor, Pai. O Senhor prometeu que vai cuidar de nós, é verdade. Mas enquanto estivermos neste mundo para realizar a Tua vontade, o Senhor prometeu cuidar de cada uma de nossas necessidades e por isso nós não devemos ficar ansiosos. Mas se tivermos de partir, nós vamos partir para estar com o Senhor. Pois a morte é apenas um meio de estarmos mais próximos de Ti, porque partir é estar com Jesus. É assim que devemos orar. Devemos estar submissos ao Senhor e à Tua vontade. Sabendo, ó Pai, que o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Porque no mundo teremos aflições. Se tivermos de chorar, vamos chorar aos pés de Cristo, aos pés do Senhor Jesus. O que estamos vivendo hoje, ó Pai, é apenas os princípios das dores. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um momento de calma nesse instante. Que o Senhor nos dê um refrigério que vem do Teu Espírito. A Tua igreja precisa de um refrigério. Gostaríamos de estar reunidos, ó Pai, novamente. Gostaríamos de estar reunidos como igreja, participando da ceia do Senhor, batizando os novos convertidos. Queremos fazer isso, ó Pai, para a Tua glória. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre desse momento. Mas ao mesmo tempo sabemos que tudo isso faz parte dos planos do Senhor. Que possamos estar submissos à Tua vontade. Se for da Tua vontade, nós estaremos reunidos sim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos abençoe como igreja, abençoe a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Para que enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, nós continuaremos avançando, pregando o Teu reino, pregando o Teu evangelho e vendo muitas vidas sendo salvas e vendo milagres da parte do Senhor. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a toda a amada igreja de Jesus.